Eu vou trazer aqui todos os detalhes e destaques dessa grande vitória do Bolsonaro agora, neste exato momento, desse plot twist carpado, desta reviravolta que acaba de trazer para o Bolsonaro. É motivo de comemoração, gente, tá? Comemoração, tem que soltar fogos, tem que comemorar, porque acaba de sair aqui que eu considero uma das melhores notícias do ano para o Bolsonaro. É claro que eu vou trazer essa informação. E esta é só a primeira reviravolta que aconteceu, porque a segunda, eu confesso para vocês que eu tô até agora sem acreditar. Algum dia vocês imaginariam Alexandre de Moraes, ministro do STF, partindo para cima de Luiz Inácio Lula da Silva, declarando guerra contra Lula da Silva? É, gente, tá? Isso acabou de acontecer. Alexandre de Moraes partiu para cima do Lula da Silva, declara guerra contra Lula e pediu explicações, gente. Foi pior, ainda deu prazo pro Lula. É, gente, tá? Isso acabou de acontecer. Por que que o Alexandre de Moraes está tão furioso com Luiz Inácio Lula da Silva? Será que tem a ver com aquela questão do Bessias? Parece que agora o Bessias andou aprontando aí para cima do Alexandre de Moraes através da Advocacia Geral da União, né? Inclusive eu trouxe essa informação no último vídeo que eu postei aqui no canal, né, gente? Como forma de vingança, o Jorge Bessias, né, preparou ali uma arapuca contra Alexandre de Moraes. Será que é uma retaliação do Moraes? Só que ao invés de atingir o Bessias, o Moraes decidiu atingir logo direto o dono dos bois, que é o Lula da Silva. Pois bem, gente, tá? É o que o Moraes acabou de fazer. Partiu pra cima, foi do Lula. Vocês vão entender porque eu vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. E o Flávio Bolsonaro, gente, tá? Flávio Bolsonaro surpreendeu o Brasil inteiro com uma notícia, com uma decisão bombástica que ele acabou de tomar aqui agora neste exato momento. E por fim, gente, tá? A colunista do jornal O Globo, a Thaís Oyama, acaba de revelar que cresceu os rumores de que Lula poderá sim desistir desta eleição, né, à presidência aqui em 2026. A Thaís Oyama, do jornal O Globo, acabou de descobrir que existe sim grande possibilidade do Lula não só desistir dessa eleição de 2026, jogar a toalha, desistir mesmo, como já tem até um nome de 3 substitutos, que é considerado dentro do Palácio do Planalto, segundo a Thaís Oyama, como plano B do Lula. O Lula já tem o seu plano B, o substituto do Lula. Tem 3 nomes e é uma declaração da Thaís Oyama que eu tô até agora... Gente, se a Thaís Oyama publicou essa matéria no jornal O Globo, é porque ela tá sabendo de muita coisa. Eu vou trazer também essa informação aqui para vocês. Além dessa, claro, outras várias informações. Rapidinho, ó. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Gente, vocês estão sabendo da treta dos produtos da IP, gente, tá? Vou até fazer propaganda aqui gratuita, né? Mas porque o tema o buraco é mais embaixo do que a gente imaginava, essa questão do IP. E o doutor Amarildo descobriu. E eu tô chocada com o que ele descobriu, gente, tá? Será que tem a ver com política essa questão da IP? O dono da empresa IP fez uma doação para o Bolsonaro lá na campanha de 2022. E agora será que estão, aqui dentro do governo Lula, será que estão perseguindo esse produto para beneficiar uma marca, uma empresa de um aliado do Lula? Será? Gente, eu vou trazer a notícia e a conclusão eu vou deixar por conta de vocês, vejam só. Polêmica envolvendo os produtos IP tem uma surpresa que ninguém está falando sobre ela. Algo muito mais complexo do que você imagina. E para gravar esse vídeo, eu vou trazer esse produto aqui nas minhas mãos, Minuano. E o que isso tem a ver? Eu vou te explicar agora. Antes, eu vou pedir para você interagir com esse vídeo, deixando a curtida, comentário com a bandeirinha do Brasil e compartilhe essa informação ao máximo para que o povo brasileiro não seja enganado. Porque, infelizmente, é isso que eles querem. E eu vou te mostrar agora o porquê. Vocês viram recentemente que a Anvisa fez uma inspeção em uma das fábricas da IP, lá em São Paulo, e detectou falhas na fabricação de seus produtos. Vocês sabem que os produtos IP são detergentes, sabão em pó, dentre outros. E o principal concorrente dos produtos IP
São esses produtos aqui, Minuano. E aí acabou politizando esse debate aí, essa inspeção da Anvisa, porque os donos da IP doaram para a campanha de Jair Bolsonaro e não doaram para a campanha do Lula. Eu pesquisei, de fato, se esses produtos podem acarretar danos à saúde dos consumidores. Na realidade, os produtos que estão sendo averiguados é um lote, apenas um lote que termina com o número 1. Os demais produtos não encontraram problema algum. Não tem como não politizar esse debate quando você pega essa marca aqui e percebe que ela é da JF. A principal concorrente da IP é administrada pelos irmãos Batista, que dispensa comentários. A ligação desses irmãos Batista com o Lula. Já suspeitaram, já falaram aí, eu não posso afirmar, que o Lula é inclusive sócio da JF. Sócio. O Lulinha tem participação na empresa. A gente sabe da ligação da JF com o Lula, né? Muito dinheiro para a campanha do Lula, mensalão, petrolão, todos os esquemas de corrupção, eles estavam no meio, sempre ao lado do Lula e do PT. E aí eu pergunto, quantas vezes a Anvisa esteve na fábrica da Minuano para averiguar a qualidade dos seus produtos? Quando isso aconteceu? Nenhuma vez. E sabe quando isso vai acontecer? Nunca. E aí você vai me dizer, mas tudo vira política nesse país. Mas não tem como a gente levantar essa suspeita? Não tem como a gente não falar que o governo pode estar beneficiando o seu principal patrocinador, no caso as campanhas do Lula, do PT, que são patrocinadas pelos irmãos Batista, ao contrário da IP, que não deu 1 centavo para o Lula e deu 1,5 milhão para a campanha do Bolsonaro. Lembrando que empresa não doa, mas pessoa física, os donos da empresa podem doar. Então, não caiam nessa. Não caiam nessa. Se já tinha motivos suficientes para desconfiar pelo fato dos donos da IP doarem para a campanha do Bolsonaro, agora fica mais essa aqui, ó. Os donos da principal concorrente da IP é justamente os irmãos Batista. E se te ajudou, esse produto aqui não entra mais na minha casa. Compartilha o vídeo. Gente, e aí? Eu trouxe a notícia. O comentário eu vou deixar por conta de vocês. Vocês acham que realmente pode ser perseguição com a marca IP, pela marca ter contribuído na eleição para Jair Messias Bolsonaro, ou é só teoria nossa, da nossa cabeça, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Deixa eu trazer, antes de falar aqui sobre a notícia boa sobre o Bolsonaro, vamos aqui, o Flávio Bolsonaro também em entrevista fez uma declaração extremamente importante. Flávio diz que se Bolsonaro quiser, ele poderá ter cargo em seu eventual governo, poderá ser ministro do seu governo. Se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, ele vai exercer sim. Vejam só, gente, tá? A promessa que o Flávio Bolsonaro está fazendo ao povo brasileiro, ó. Notícia boa. Certamente, se ele quiser exercer algum cargo no meu governo, é óbvio que ele vai exercer sim. Eu digo mais, eu vou trabalhar muito para que essas eleições a gente consiga botar um fim a esse ciclo de corrupção, miséria e enganação que é o ciclo do PT. E nesse meio tempo, entre as eleições e a nossa posse em janeiro do ano que vem, além de um grande pacote de ajustes fiscais, eu pretendo sim usar essa força, né, que um presidente recém-eleito tem junto ao Congresso Nacional para, dentre outras coisas, aprovar uma anistia ampla, geral e restrita para que o presidente Bolsonaro possa, no dia 6 de janeiro do ano que vem, subir a rampa do Planalto junto comigo. Certamente, se ele... Aí, gente, promessa de campanha do Bolsonaro é anistia. Se Deus quiser, poderá até ser um ministro, né? Lá Gente, daqui a pouco, a Thaís Oyama, do jornal O Globo, acaba de revelar que Lula pode sim desistir da eleição. Inclusive, o Lula já tem até o seu plano B, os substitutos. Tem 3 nomes, gente, não é só um não. São 3 nomes que podem substituir o Lula. Lula pode desistir da candidatura a qualquer momento. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês, porque antes... Outra informação muito importante que eu considero uma das melhores notícias do ano para o Bolsonaro, mais uma vez, é motivo de comemoração. Ministério Público Federal arquiva mais uma investigação contra Jair Bolsonaro, em ação que ele era acusado de ter cometido coação judicial. O Ministério Público basicamente salvou e inocentou Jair Messias Bolsonaro. Quem traz todos os detalhes aqui desta notícia
é a revista Veja, tá? MPF, Ministério Público Federal, arquiva, ou seja, agora acabou. Arquiva mais uma investigação contra Jair Messias Bolsonaro. O Ministério Público Federal arquivou uma investigação contra Jair Bolsonaro por intimidação contra o STF numa manifestação em abril de 2025. Para o órgão, a manifestação foi pacífica e dentro da lei. A denúncia sugeria que a mobilização poderia representar uma forma de coação institucional contra o judiciário e uma tentativa de obstruir a aplicação da lei. O órgão decidiu pelo arquivamento do caso, argumentando que a manifestação ocorreu de maneira pacífica e sem tons violentos. O parecer destaca que o comportamento, de Bolsonaro teve caráter prioritariamente defensivo, e visava buscar uma saída política por meio do Congresso Nacional. Conclui-se, portanto, pela ausência de justa causa para o início de uma ação penal, uma vez que não foram identificados crimes nas condutas reportadas. Tá aí, gente, tá? Eu falo para vocês, gente, é mais uma ação, mais uma das várias. É o das joias, é da baleia, é de vacina, tudo arquivado, gente, tá? Bolsonaro foi inocentado em todas as ações que foram apresentadas contra ele, só a do golpe, que não, ali a gente já sabia qual que seria o resultado, mas assim, tudo, gente, todas as ações, Jair Messias Bolsonaro sendo inocentado, agora dessa vez pelo Ministério Público Federal, gente, tá? Tinha gente que estava comemorando que Lula ia tornar réu, ia ser investigado, meu Deus do céu, gente. Graças a Deus, é aquele ditado, gente? Fé no pai que o inimigo cai, gente, tá? Um ditado que a gente tem aqui em Minas Gerais. Outra informação também aqui sobre Bolsonaro, é notícia importante, gente, tá? Bolsonaro pede a anulação da condenação de 27 anos de prisão no STF e nulidade da delação de Mauro Cid. Por que que a defesa do Bolsonaro entrou com esse pedido de anulação agora, aqui neste exato momento? Depois da promulgação da dosimetria pelo Davi Alcolumbre. Assistam, porque é sobre Bolsonaro e é notícia muito importante. Vejam só. A gente vai agora, gente, com uma informação que acabou de chegar. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um pedido no STF de anulação da condenação de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Jussara Soares chega de Brasília com essa... De Brasília não, ela está no sul do país, está em Florianópolis, mas de lá fazendo a apuração de Brasília. Jussara, com você. Boa noite, bem-vinda. Oi, Thaís, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Estou aqui em Florianópolis acompanhando uma agenda do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Ele está aqui numa agenda acompanhando um documentário sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, a defesa do ex-presidente, Thaís, acabou de entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal pedindo a anulação da condenação de 27 anos por tentativa de golpe de Estado. Nessa peça que foi apresentada pelos advogados João Henrique Freitas e Marcelo Bessa, eles alegam uma série de erros judiciários e apontam supostas nulidades para pedir essa anulação. Thaís, nesse pedido, eles ainda pedem que esse processo da chamada trama golpista saia da primeira turma, onde foi julgado, que tem ali como relator o ministro Alexandre de Moraes, e vá para a segunda turma, ou seja, com um novo relator. E, a partir disso, esse caso passe a ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o pedido feito agora há pouco pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles também ainda falam em cerceamento da defesa e pedem, como eu disse, a absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro e também pedem a anulação da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Esse pedido acabou de ser apresentado ao Supremo Tribunal, foi apresentado nesta sexta-feira. Agora, é importante destacar aqui, Thaís, que esse pedido ele foi feito na semana, hoje, também foi promulgada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, a dosimetria. Essa questão, esse pedido de revisão criminal não tem relação com a dosimetria. Gente, tá aí, ó. Pedido para anulação de tudo. E isso já foi alertado, gente. Vários juristas, sempre tratando desse assunto, dizendo, gente, o que não falta é motivo para nulidade nesse processo eivado de vícios, gente, muitos erros, do início até o fim. E é claro que a defesa
vai continuar tentando. Vamos lá, gente. Eu tive acesso aqui a uma informação. Parece que realmente o clima entre Alexandre de Moraes e o Lula azedou de vez, gente, tá? Vocês vão entender. Porque a próxima matéria, vocês vão entender que realmente o clima entre Moraes e Lula degringolou. Moraes é sorteado relator de ações que questiona a lei da dosimetria no STF e dá 5 dias para o Congresso se manifestar. Então tá aqui, o Moraes então foi sorteado relator de ações que questionam, né, a lei da dosimetria no STF. Que a gente já sabia que eles iam ficar pedindo socorro pro STF, a gente já sabia, né? O que a gente não sabia é que iria cair nas mãos do Moraes, né? Isso, um sorteio e caiu justamente na mão do ministro Alexandre de Moraes. Só que para desespero de Luiz Inácio Lula da Silva e do governo Lula, é que o Alexandre de Moraes foi um dos articuladores desse texto do projeto de lei da dosimetria. Gente, o Alexandre de Moraes não vai dar suporte para o governo Lula, não vai dar suporte para a esquerda, porque ele foi um dos articuladores. Na época da votação do projeto de lei da dosimetria, saiu amplamente na imprensa de que Alexandre de Moraes estava lá, articulando, né, com Paulinho da Força, vamos lá, vamos colocar esse texto, vamos modificar esse texto, era tudo passava pelo crivo de Alexandre de Moraes. Então, Alexandre de Moraes estava ciente de tudo que estava acontecendo naquela votação, tá? Tinha coisas lá que estava lá no texto que Alexandre de Moraes, né, discordou, olha, para não ter problema no STF futuramente, tira aqui essa parte aqui e conserta, coloca dessa forma. Ou seja, aquele projeto de lei da dosimetria do jeito que foi aprovado, passou pelo crivo do Alexandre de Moraes, passou pela autorização de Alexandre de Moraes. Então não faz o menor sentido com a derrubada agora do veto do Lula, a esquerda ir para o STF, sendo que Alexandre de Moraes deu aval para aquele projeto de lei da dosimetria. E isso que eu venho alertando vocês, a minha previsão acabou se concretizando, né? Moraes, ele assume ações contra a lei da dosimetria e cobra explicações de Lula e Congresso. Tá aqui, gente, ó. Por incrível que pareça. Eu achei que nunca ia ver uma notícia como essa. Alexandre de Moraes pedindo explicações, cobrando explicações do Lula. Tá aqui, gente, tá? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta sexta-feira que a Presidência da República e o Congresso Nacional prestem informações no prazo de 5 dias, porém, sobre a recém-promulgada lei da dosimetria. Moraes é o relator de 2 ações movidas pela Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e pela Federação do PSOL. Claro, gente, claro que o PSOL ia tentar derrubar essa derrubada do veto do Lula, né? Que pede a suspensão imediata da norma, segundo o sistema do STF. Os processos foram sorteados nessa sexta. E o magistrado também conduz os processos dos atos 8 de janeiro de 23, da suposta tentativa de golpe, tá tudo na mão do Alexandre de Moraes, né? Com relação à dosimetria, do golpe, do 8 de janeiro, é incrível, gente, tá? Tudo vai para a mão do Moraes. Parece que não existe outros ministros naquela Suprema Corte. Tá aí, gente. Vocês acham que o Alexandre de Moraes vai dar algum parecer para ajudar o Lula? Eu acho que não, gente. É a minha opinião. Até mesmo porque aquele projeto, o texto da dosimetria do jeito que tá, passou pela aprovação do Alexandre de Moraes lá na época que foi a votação. Não é à toa que eles colocaram o Paulinho da Força, porque o Paulinho da Força e Alexandre de Moraes tinham ali um bom relacionamento. Gente, isso é política, isso é o game político. Então, eu tô vendo aí na imprensa, inclusive saiu no jornal O Globo, não adianta o Lula se espernear, se descabelar. Meu Deus do céu, derrubaram o meu veto, estou sendo humilhado. Foi humilhado e o Lula tem que aceitar. Derrubaram lá o Bessias, o Lula tem que aceitar. É humilhação. Lula foi humilhado 2 vezes pelo Congresso Nacional e agora vai ser humilhado pela 3ª vez, só que agora pelo STF. E o pior, pelo Moraes. A situação que estava ruim para o Lula piorou drasticamente, porque uma coisa é o Lula ser humilhado por ministro Luiz Fux, indicado pelo Bolsonaro, né, Nunes Marques, o André Mendonça, agora ser humilhado por Alexandre de Moraes,
Aí dói, né, gente? Dói no ego do Lula. Pô, meu companheiro Moraes. Parece que vai ser. Vamos lá, gente. Pessoal, eu separei aqui pra vocês a informação da Thaís Oyama. Ela descobriu, tá? Ela descobriu que Lula pode sim desistir da eleição. Inclusive saiu 3, tá? Já saiu até o plano B do Lula, gente, tá? Ela tá bem informada. O Lula já tem plano B. 3 nomes foram revelados, que estão sendo considerados plano B do Lula, que ele pode, se ele desistir da eleição, já tem esses nomes aí para ser o seu substituto. Vamos que vamos, gente, porque tem muita coisa rolando em Brasília, né, na política, no judiciário, para trazer para vocês. E agora, o Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista, gente, para a CNN. E durante essa entrevista, né, quem achou que o Flávio Bolsonaro ia se intimidar, ia, né, pegar leve com o ministro Alexandre de Moraes, se enganou redondamente. Aqui nessa entrevista, Flávio Bolsonaro partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes e revelou uma notícia bombástica contra Alexandre de Moraes. Vocês vão ficar de queixo caído. Só assistam, gente, tá? Que é um dos vídeos mais importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Flávio Bolsonaro, sem dó, soltou uma bomba contra o Moraes. Vejam só. Como será a sua relação com o Supremo Tribunal Federal? Como você acha que o Supremo Tribunal Federal vai reagir a uma graça que você possa dar ao seu pai e a outros condenados pelo... Olha, eu sinceramente, após tudo que vem acontecendo nos últimos meses, principalmente, Jussara, o Supremo Tribunal Federal, ele volte a respeitar a Constituição como um todo. Porque cada dia que passa está mais clara a farsa que foi armada para o presidente Bolsonaro para estar na situação que ele se encontra hoje. A todo momento são mudadas jurisprudências, a todo momento, inclusive a lei é completamente distorcida para que se possa condenar alvos pré-determinados. Desde 1988, Jussara, você não tem um parlamentar condenado por falar. E a primeira vez que acontece, depois desse tempo inteiro, é exatamente o Eduardo Bolsonaro, numa discussão que ele tem com uma outra deputada, onde ele é acusado de calúnia, e ignora-se completamente o artigo 53 da Constituição, que dá imunidade exatamente para os parlamentares debaterem e defenderem as suas opiniões, palavras e votos. E como está na Constituição, nenhum processo criminal deveria existir. Então é preciso, sim, que o Supremo Tribunal Federal volte a respeitar a Constituição Federal, o que não está acontecendo, infelizmente. A maior prova é o Alexandre de Moraes, que continua participando de processos onde ele não poderia participar, ele é suspeito. Isso vai contra a Lei 1079 de 1950, que um ministro do Supremo, quando não se declara suspeito numa ação que ele deveria fazê-lo, como no caso do Eduardo Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes, ele próprio acusa o Eduardo de trabalhar contra a democracia ao aplicar a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, sendo que não foi o Eduardo que aplicou, ele informou algumas coisas ao governo americano e o presidente Trump é que impõe essas sanções ao Alexandre de Moraes. É óbvio que ele não poderia participar desse julgamento, e aí, por exemplo, o Alexandre de Moraes pretende se articular para deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Não dá mais para esconder as coisas por debaixo do tapete. Isso faz mal à democracia brasileira. A gente não pode mais aceitar. Todos os princípios sagrados aí de garantias e direitos individuais que a Constituição expressa foram ignorados para condenar o presidente Bolsonaro com a falsa justificativa de que ele estaria defendendo a democracia. O presidente Bolsonaro está na situação que se encontra e ele não para. Continua fazendo a mesma coisa com outros parlamentares, continua ameaçando a própria imprensa, o trabalho da imprensa que é sagrado. Nós vamos defender sempre a liberdade de expressão e a liberdade da imprensa trabalhar livremente, porque exerce um papel fundamental na democracia. Então, assim, eu acho que até os próprios jornais agora já começam a fazer editoriais, mostrando que agora o Supremo Tribunal Federal tem que voltar a respeitar a Constituição. E é isso que a gente pede. Vamos voltar a fazer o que ali valha para todos nesse país. Mandou aí, né, gente? Duro recado para o ministro Alexandre de Moraes. Expôs muita coisa, hein? Acho que Alexandre de Moraes não deve ter gostado aqui dessas declarações do Flávio Bolsonaro, não. E aí, gente? Tem que ter coragem, viu? É candidato, né? Tem investigação correndo contra o Flávio Bolsonaro. Gente, a partir do momento, né, em que o Alexandre de Moraes autorizou, né, agora recentemente, investigação contra o Flávio Bolsonaro, muita gente estava dizendo que o Flávio Bolsonaro ia ficar murchinho, né, ia ficar pianinho, que não ia mencionar mais o nome de Alexandre de Moraes, que ia ficar se borrando de medo. Gente, será que Flávio Bolsonaro está mesmo se borrando de medo de Alexandre de Moraes? Eu acho que depois aqui dessa entrevista... Acho que não, né? Vamos lá, gente. O jornalista do Estadão, o Andreasa, né, e também da Band News, expôs aqui, gente, uma podridão que acontece dentro do STF, que eu confesso para vocês que eu fiquei aterrorizada.
Assistam, gente. Eu imploro para vocês, assistam esse vídeo aqui. Porque agora vocês vão entender o esgoto que é, a podridão que é. Algumas atitudes que acontecem ali nos bastidores. Às vezes a gente tem vontade de falar muita coisa, mas não pode. Mas assistam esse vídeo. É muito, gente, é muito mais grave do que a gente imaginava. É muito pior do que a gente imaginava. Recentemente, o Gilmar Mendes concedeu uma entrevista que foi perguntado para ele, né? Você não tem medo de sofrer impeachment? E ele disse, olha, quanto a isso eu estou tranquilo. Por que será que o Gilmar Mendes é tão tranquilo? Né, que ele realmente tem certeza de que nunca será atingido, né, de que nunca vai acontecer impeachment contra ministro da Suprema Corte. Será que esta revelação do jornalista Andreasa, do Estadão, faz sentido? Eu acho que faz, gente, tá? Eu acho que faz. Vocês vão entender. Assistam. Porque esse negócio de delação no Brasil anda até o momento em que chega no Supremo Tribunal Federal. Anda até o momento, historicamente, e não é uma história muito longa, até o momento em que cita-se ministro do Supremo Tribunal Federal, ou há uma expectativa de que surja um ministro do Supremo Tribunal Federal numa delação premiada. Delatar o Ciro Nogueira, sim, senador da República, poderosíssimo, mas era previsível. Delatar o Ciro Nogueira já estava dado. Todo mundo sabe que ele era parceiro do Daniel Vorcaro. Todo mundo sabe. É moleza. Agora, delatar Ciro Nogueira, delatar Ibanez Rocha, delatar Cláudio Castro, é mole. É mole delatar para fazer o equilíbrio das forças no eleitoral? Jacques Wagner, Rui Costa, delata-se. Agora, qual é o estímulo que Daniel Vorcaro tem, à luz da história brasileira, para delatar o ministro do Supremo? O cara que vai julgá-lo, o cara que vai considerar, que tem o poder, a palavra final, qual o estímulo? E aí eu estava me lembrando, enquanto a gente ainda tem memória, eu estava me lembrando, por exemplo, da delação do Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, que foi governador aqui do Rio, está aí, saltitante pelo Rio de Janeiro. O Sérgio Cabral delatou o Dias Toffoli. Vocês se lembram disso? Delatou, segundo Cabral. Venda de sentenças, valor milionário. E o que aconteceu depois? Essa delação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. Sabe com voto de quem? Votou pela anulação. Dias Toffoli. O cara é citado. Qual é o estímulo que há no Brasil? Então a gente está falando sobre delação aqui e fazendo reflexões sobre delação premiada e sobre anular a delação de Vorcaro. A delação de Vorcaro está condenada à seletividade. Essa é a verdade. Veja o caso, o advogado do Vorcaro conversando. Conversando com o parça do Xandão. Tudo bem. E aí, gente, lúcido ou não foi aqui o jornalista Andreasa da Band News e do jornal Estadão? Faz todo sentido, gente, tá? Faz todo sentido, né? No meu ponto de vista, eu acho que o Vorcaro deve saber muita coisa, né? De ministros da Suprema Corte, de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, mas qual é o sentido do Daniel Vorcaro delatar aqueles que vão julgá-lo? Qual é o sentido, gente? Meu Deus! Se a gente for parar para pensar, é uma patifaria esse judiciário brasileiro. Como que a pessoa vai delatar, vai entregar a cabeça de bandeja a alguém, tipo, vou citar aqui um exemplo, Dias Toffoli. Como que Daniel Vorcaro vai delatar o Dias Toffoli, sendo que lá no STF Dias Toffoli pode julgá-lo? Como que o Daniel Vorcaro vai delatar, entregar, provar, entregar o Alexandre de Moraes, sendo que lá no STF o Vorcaro vai ser julgado pelo próprio Alexandre de Moraes, que pode deixá-lo apodrecer na cadeia? Faz sentido, gente? Essa é a pergunta do Andreasa que eu vou transmitir para vocês. Vocês acham que tem algum sentido, tem algum incentivo para o Daniel Vorcaro delatar ministros da Suprema Corte
do qual irão julgá-lo. Gente, eu trouxe a matéria, a opinião, eu vou deixar por conta de vocês. Coloca aqui embaixo. Vocês, tá? Vamos supor que, gente, eu vou até melhorar aqui a pergunta. Vocês aí que estão do outro lado aí me assistindo, vocês, se coloquem no lugar do Daniel Alvorcaro. Você tá lá, na situação que ele tá. Não que eu tô dizendo que vocês sejam bandidos e criminosos, gente, pelo amor de Deus. É só essa questão de troca de lugares. Vocês estão ali no lugar do Daniel Alvorcaro. É oferecido pra você, olha, delata, entrega. Tudo que você sabe, áudios, vídeos, né, prints, tudo que você tem. Ao invés de pegar 30 anos de cadeia, você vai pegar o que? Não, você já vai ser solto. Igual agora, gente. Igual o Mauro Cid foi solto. Né? A delação do Mauro Cid foi a melhor coisa do mundo. Em vez de pegar 30 anos de cadeia, foi lá, tá solto. A mesma proposta é feita para o Daniel Alvorcaro. Mas aí o Daniel Alvorcaro pensa assim, poxa, mas eu vou delatar. Eu tinha negócios com família de Moraes, eu tinha negócios com fundos ligados ao Dias Toffoli, mas, poxa, como que eu vou delatar o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, sendo que é eles que vão me julgar lá no STF? Faz sentido? E você, gente, tá no lugar do Daniel Alvorcaro, delataria Alexandre de Moraes e Dias Toffoli? É só a gente se colocar no lugar do Daniel Alvorcaro. Faz algum sentido? E aí, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.